Olá pessoal, a vida da gente é feita de erros e acertos. Nos acertos a gente fica feliz, nos erros nem tanto, a gente fica frustrado. A gente só não pode deixar que as frustrações dos nossos erros limitem a nossa vida. Esse vídeo que vai começar agora, não esse que eu estou gravando agora, mas o que eu comecei a gravar ontem, que vocês vão ver na sequência, eu estava com a cabeça de um jeito e quando chegou no final eu me frustrei. Eu estava querendo apresentar uma coisa que não aconteceu. E vocês vão ver isso ao longo do vídeo. O vídeo eu vou mostrar a parte que realmente interessa, de uma modificação que eu fiz aqui, que eu estou querendo esconder para deixar para o final. E aí então, no final, eu volto aqui e aí eu mostro para vocês o que aconteceu e vou mostrar que os erros eles não devem determinar a moral e a energia da gente. Enfim, fique comigo, assista o vídeo, daqui a pouco eu volto aqui. Obrigado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo é um pagamento de promessa, de uma promessa que eu fiz nesse vídeo. É desse lado mesmo? Ou é desse? Não, é desse aqui. Sei lá, né? Daqui uns dias o YouTube muda os cards de lugar e eu fico com cara de tacho. Vamos lá. No vídeo de hoje, então, eu vou finalmente fazer o desmonte. Vou desmontar esse guidão e essa parte aqui. Para quem acompanha os meus vídeos e para quem assistiu o meu vídeo anterior, eu tinha falado que eu tinha feito umas modificações nessa bicicleta, principalmente aqui nessa região do guidão, e infelizmente o guidão ficou muito baixo. Eu já esperava isso, mas ficou muito baixo mesmo, e até foi interessante que recentemente ali na garagem eu tirei uma foto dessa bicicleta ao lado da minha bicicleta mountain, que já tem o guidão estendido, fica numa posição bem confortável para mim. O assento das duas na mesma altura, dá para ver perfeitamente a diferença, quase que gritante, de altura dos guidões. Dá uma olhadinha nessa foto. Pois bem, essa aqui é uma bicicleta speed, uma bicicleta de velocidade. Normalmente o guidão tem que ficar para baixo. Mas eu já não tenho mais aquela idade, né? Eu já entrei no meu Zenta e mesmo se um dia eu passar para o Zento, eu não vou estar com saúde suficiente para continuar pilotando uma bicicleta que já é rígida, com pneu estreito, muito baixo. Então a ideia hoje é, eu vou desmontar, eu vou tirar o guidão, vou desmontar essa montagem toda aqui, e aí com isso eu já vou aproveitar e mostrar para vocês o que foi que eu fiz, porque no outro vídeo eu mostrava como era antes, como ficou depois, mas eu não mostrei nada que estava dentro, ia ficar muito complicado explicar. Hoje, como eu vou desmontar, vai ficar muito mais fácil de mostrar isso. E aí então, com isso eu vou poder mostrar o que está aqui e como que vai ficar a extensão. E agora eu vou mostrar também a montagem da extensão. Para desmontar, eu vou filmar a desmontagem, mas obviamente vou colocar uma musiquinha no fundo e acelerar para que vocês não fiquem tão entediados. Vem comigo, vamos desmontar esse guidão aqui.
Ok, pessoal, então eu já fiz uma limpeza bem preliminar aqui. Esse vermelho é a graxa, como eu falei no meu outro vídeo, eu não poupo graxa para evitar qualquer problema de corrosão, de forçar, né, dificuldade de tirar depois. Bom, então vamos lá. Só para explicar, essa aqui é a montagem original, assim, a montagem que eu fiz, né? Essa arruela aqui, ela é a arruela que apoia na porca, que junta ali o garfo com o quadro. E daqui dessa porca até mais ou menos aqui no meio, a gente está com 61 milímetros. 60.9, 61 milímetros. E para quem assistiu outro vídeo, eu falei que eu tinha que aumentar, acho que 70. Então isso aí a gente vai ver no final, quando a gente tiver feito toda a montagem. Mas então, por que eu uso essa arruela e por que eu não deixo o espaçador direto em contato com a porca? Porque a porca, o diâmetro da porca, ela é menor do que do espaçador, aí não ia dar muito contato, então pelo menos com essa arruela aqui, eu tenho mais contato. Não é muito bonito do aspecto visual, estético, mas é mais eficiente. Aí, então depois eu tenho esses dois espaçadores pretos, um espaçador de 10 milímetros, diâmetro interno de 1 polegada e 1/8. Eu acho que isso dá 28,6 milímetros. Então tem uma de 10 e uma de 5. Aí depois tem mais 3 espaçadores. Um espaçador de 3 milímetros, um de 2 e um de 1. Eu comprei, na época eu fui procurar espaçador preto menor, não tinha, só tinha esses espaçadores prateados aqui em tamanhos menores para o ajuste, e esse espaçador grandão aqui de 20 milímetros. Todos esses espaçadores são o mesmo diâmetro interno, só que eles têm diferenças nas suas larguras, né? Esse aqui, que você já começa a ver, é o tal do adaptador. Esse adaptador ele tem um diâmetro de 22,2 milímetros, ou 7/8 de polegada, e aí depois ele aumenta para 1 polegada e 1/4, que é 28,6, que é o que normalmente ele interage com essas mesas. Essa é a questão. O problema é que para vir de 22,2 para 28,8 eu não ia conseguir fazer isso com um espaçador apenas, então eu tive que, aqui não parece, mas aqui tem, olha, já começou a sair os pedaços, tem um espaçador de 25,4 para 28,6, que é 1 polegada para 1 polegada e 1/8, e de 7/8 para 1 polegada, ou seja, de 22,2 para 25,4, eu tenho esses pedacinhos aqui que eles foram retirados, na verdade está ali no guidão. Eu vou tirar uma foto e mostrar para vocês. Então eu cortei um pedaço daquele espaçador que está lá no guidão, mas como ele era todo cortadinho, vem em 4 pedaços, mas não tem problema. Isso aqui basicamente ele enche o intervalo de 22,2 para 25,4. Ok, aí a pergunta que talvez alguns poderiam fazer é: por que você colocou esse mundo de espaçador? Não bastava ter colocado esse adaptador lá no quadro e acabou? Essa cunha, supostamente ela segura. Sim, de fato, eu poderia ter feito isso. Mas aí eu ia ficar completamente dependente desses 2 parafusos. Caso como o meu guidão está aqui, se eu colocasse força em cima do guidão e esses parafusos aqui estivessem um pouco soltos, de repente
esse negócio podia vir para baixo. Imagina eu em velocidade, botando força no guidão e pum, esse negócio vem para baixo, perder equilíbrio, não ia ser nada legal. Quando eu coloco esses espaçadores e eles se apoiam todos aqui nessa arruela no final que está apoiada na bicicleta, mesmo que esses parafusos se soltem, você ainda tem o guidão no lugar. Da mesma maneira, bom, aqui é outra parte, aqui é outra correção do design chinês, né? Essas arruelas que eu coloquei aqui, por que eu coloquei essas arruelas e não o tampão original, que era até mais bonitinho? É porque o tampão original, esse diâmetro externo do tampão original é exatamente 1 polegada e 1/8, 28,6. Ou seja, aí poderia acontecer o contrário, se eu estivesse colocando força de baixo para cima e esses parafusos não estivessem muito firmes, eu poderia arrancar essa mesa com o guidão e tudo na minha mão. Também não é uma situação muito interessante quando você está em velocidade. Então, por isso que eu acabei optando por não colocar esse cara aqui, coloquei essas arruelas que têm o diâmetro maior, então pelo menos os espaçadores eles seguram a mesa no lugar quando você tem esforço para baixo e essas arruelas seguram o mesmo lugar quando você tem esforço para cima. O máximo que pode acontecer se esses parafusos se soltarem é que aí você vai notar que a bicicleta não vai responder os seus comandos de virar. Mas ainda assim não é um problema tão sério como seria a falta dos espaçadores embaixo e a falta dessas arruelas em cima. Esse tampão aqui eu trouxe agora, mas ele não estava aqui, ele não é parte da instalação, isso aqui ele estava encostado. Vamos então agora botar todo o circo aqui para mostrar como que vai ser a nova montagem. Vamos nessa. Ok, então essa é a extensão, eu já tinha mostrado essa peça em outro vídeo. Ela tem um diâmetro de 22,2 aqui, que é 7/8 de polegada, que é igual a esse diâmetro aqui do adaptador. E essa é a parte que vai na bicicleta. E aí ele aumenta para um diâmetro externo de 1 polegada, mas o diâmetro interno é 22,2 ou 7/8, que é o que vai encaixar direitinho aqui. Poderia simplesmente montar desse jeito e acabou? Poderia, mas aí eu tenho aquele mesmo problema dos espaçadores. Se eu não tenho espaçador aqui embaixo, eu não tenho apoio e tal. Então, o lance agora é eu encher isso aqui de espaçador. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, essa arruela, que é a base de todos os meus espaçadores, eu vou colocar ela aqui e daqui ela vai na bicicleta. Pum! A bicicleta é como se aqui fosse a minha mão, a bicicleta. A partir daqui eu vou começar a montar toda essa história. Esse espaçador Tange Seiki, isso aqui foi uma achada, foi coisa que eu achei ousado. É coisa de mountain bike isso daqui, mas eu gostei porque ele é cônico e ele é bem largo. E quando você coloca aqui, ele acomoda bem aqui nessa arruela. Então, gostei. Algumas pessoas falam, ficou ridículo, a bicicleta é minha, dane-se, né? Mas ele tem um diâmetro interno de 1 polegada e 1/8, ou 28,6, e essa aqui é uma polegada externa. Então, o que eu preciso? Eu preciso de 25,4, que é 1 polegada, para 28,6. Isso aqui não é espaçador, isso aqui em inglês chama shim, eu não sei exatamente o nome disso aqui, mas ele enche o espaço aqui, ó, que vai ter entre essas duas peças. E esse daqui eu simplesmente coloco ele aqui. Deu bem certinho. E aí esse outro vem aqui, ele até tem um anel de vedação aqui, não sei porquê, ele entra até meio justo. Mas aí ele fica bem legal. E aqui agora eu começo a colocar os espaçadores de 10 milímetros. Coloco esse, coloco esse, coloco esse. Opa! Se eu colocar mais espaçador de 10 milímetros vai ficar folgado aqui. Então eu vou colocar esse outro aqui que já estava na bicicleta antes. Na verdade esse aqui era um igual esse que eu acabei de colocar. Era assim, ó. Mas na montagem anterior eu não tinha como ter colocado tudo isso. Então eu acabei cortando ele, mas ele vai ser útil para mim aqui, ó. Coloco aqui e vou com mais espaçadores, mais espaçadores, mais espaçadores. E esse aqui eu vou colocar aqui, mas não agora.
porque esse aqui ele tem uma aba e essa aba vai atrapalhar. Então eu ainda vou ter que cortar aqui, vou ter que tirar essa aba, vai fazer muito barulho, meu vizinho aqui eu não quero incomodar, vou ver se ele não sai hoje por fazer isso. Mas vamos supor que isso aqui estivesse aqui, vai ficar meio folgado, mas aliás, eu me esqueci que antes de colocar todos esses passadores aqui, eu devia ter colocado esses aqui. Por quê? É porque aqui tem 6 milímetros e eu já calculei isso lá no LibreCAD. É por engenharia, né? Aí, porque senão depois no final não vai dar. Então agora sim eu venho com todos esses caras aqui. Eles ficam mais firmes, né? Faz de conta que esse cara daqui não tá. Então a gente vai trabalhar aqui agora. Deixa esse carinha quietinho. Eu tenho que ter o espaçador maior aqui na ponta. Por quê? Porque aqui tem uma variação de diâmetro. Então eu preciso que ele esteja, um espaçador apenas esteja segurando aqui e esteja segurando aqui embaixo também, né? Na hora que esse cara estiver aqui. Então basicamente, em outras palavras, eu vou ter isso. Esse cara, quando eu coloco ele primeiro, eu já aperto essa cunha para prender lá, né? E aí agora eu venho com esse cara aqui, ó. Basicamente eu vou ter isso aqui. Lógico que essa folga grande eu não vou ter, porque esse espaçador vai estar aqui dentro, mas eu ainda tenho que preparar ele. E aí essa vai ser a minha extensão. Eu tinha falado num vídeo anterior que eu teria que aumentar 70, mas na verdade eu estava vendo lá no LibreCAD, é 80 que eu tenho que aumentar. Então se eu venho aqui e meço daqui de baixo até mais ou menos aqui no meio, que é onde eu tinha medido antes, por aqui assim, está dando 152,2. Lembra que a gente tinha calculado 60, 61 para 152? 71, 81, 91, 101, 112, 122, 132, 142, 152. Nós estamos falando em torno de 90 milímetros. Basicamente é isso, é o que no meu outro vídeo eu tinha calculado no LibreCAD e que aqui vai ficar assim. Eu tenho que cortar essa peça ainda, vai fazer barulho, vai dar trabalho, tenho que conversar com meu vizinho e aí depois eu vou fazer a montagem na bicicleta. E vou mostrar essa montagem na bicicleta. Mas antes de tudo, deixa eu resolver essa parada aqui. Rapaz, melhor impossível. Foi eu falar dos vizinhos, terminei de gravar o vídeo, eu vi os dois saindo, pegando o carro e saindo. Pô, maravilha, estou sozinho. Então, já aproveitei aqui o próprio stand aqui da bicicleta, o próprio cavalete, prendi já a peça do lado de cá e vamos cortar. Ok, tá aí então, resultado final foi esse aqui. Não é um corte preciso, você vê que ele ficou com um bico, é uma coisa meio tosca. A outra vez quando eu cortei eu não tinha essa ferramenta, eu tinha uma serra. A serra deu muito mais trabalho, só que ela saiu mais reta. Aqui, como ele tem mais potência, ele acabou cortando meio torto no final, mas isso aqui vai ficar escondido. Tive um pequeno contratempo que foi o fato de que, como não tem não é um corte de precisão, eu acho que acabou cortando mais do que eu queria, porque olha, quando eu coloco aqui, encaixo na anterior, né? E coloco as arruelas, os espaçadores, na hora que eu coloco esse último espaçador, ele praticamente tampou tudo, ou seja, ele não tem esse shim, esse apoio, ele não vai sobrar nada para o espaçador grande. Dá para montar assim? Dá, não é grande problema, mas eu acho que aí ele não tem um apoio total no espaçador grande. Então o que eu decidi fazer nesse caso foi o seguinte: vou tirar todo mundo aqui. Ainda bem que a barriga segura. Vou colocar esse espaçador de 5 milímetros que estava na outra montagem. Na verdade, até aí o que acontece? Esses espaçadores eles têm o diâmetro interno igual, mas externo não necessariamente.
Aqui, ó, se eu colocar esse, ele vai ficar menos esquisito esteticamente. Aí eu vou com todos esses espaçadores aqui. Então a diferença é que, como agora eu estou tirando um espaçador de 10 mm, estou colocando um de 5, aqueles 90 mm que eu falei que eu ia aumentar, na verdade agora eles vão ser... aqui, ó, tirei esse de 10, na verdade vai ser 85, o que tá bom, já ajuda bastante para mim. Que aí, ó, na hora que eu coloco esse cara aqui, eu tenho um pouquinho de apoio aqui e aqui em cima. E aí ele fica mais firme. Então, essa vai ser a montagem final que vai lá na bicicleta. E eu vou fazer isso agora. Sem as luvas, mesmo que eu já destruí minhas luvas enquanto eu estava ali tentando cortar essa peça. Vamos lá, vamos na bicicleta, vamos ver como é que vai ficar. Fiz uma sujeira aqui, acho que antes de botar a bicicleta eu vou dar uma varridinha aqui, porque o corte, o disco de corte realmente fez uma zona aqui. A gente já se encontra na bicicleta. Bom, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Agora finalmente eu mostro o resultado final, que ainda não é final. Bom, aqui eu acho que eu não vou mudar muita coisa, mas dá pra ver que já não está do jeito que eu prometi ao longo do vídeo. Aquela ideia de colocar aquele espaçador cônico, na hora que eu montei, aliás, a parte que eu cortei, ontem eu cheguei a gravar o vídeo com uma montagem e tudo, mas aí, à medida que eu fui vendo o resultado, eu fui ficando frustrado. Eu falei, não vou não vou postar esse vídeo. Mas até então tudo tinha ido bem, a explicação de como foi feito e tal. Hoje eu pensei mais um pouquinho e aí eu acabei tirando aquele espaçador cônico e coloquei outros espaçadores no lugar. Fiz algumas alterações de maneira que desceu um pouquinho, aqueles 90 mm que a gente queria aumentar, acho que na verdade eu aumentei acho que 75. Então ele ainda está um pouquinho mais baixo do que eu esperava, mas eu acho que está ok. Acho que dá para ver agora com a quase montagem, o guidão ele não está preso ainda, ele está só apoiado, né? Que está mais ou menos na altura do assento, então não vai ficar de todo ruim. Ficou uma coisa esquisita. O que me deixou frustrado é que eu na minha cabeça eu achava que não ia ficar um negócio tão esquisito. Quando coloca o guidão ele disfarça um pouco. É realmente uma situação única. O quadro é meio pequeno, me faz pensar que eu ainda posso vir a comprar um outro quadro. Tudo bem, eu gosto dessa bicicleta, da pintura, o fato de ser alumínio, mas é capaz que eu vou acabar mesmo acabando comprando uma bicicleta mais antiga, daqueles quadros de aço, mas que seja maior e tudo. E é isso, assim, tem muito o que fazer. Eu tive que soltar todos os cabos. Porque não tinha como esse guidão vir para cima. Os cabos tinham sido ajustados quando ele estava embaixo e ele não vinha. Então soltei, está sem freio, está sem marcha, soltei tudo. E aí vou perder, não sei se eu vou perder, mas vou ter que recolocar muito conduíte, que ficou mais curto. Enfim, essa é a parte da frustração, né? Poxa vida, eu dei um gás nessa bicicleta durante o inverno e é capaz que eu não vou conseguir utilizar ela agora durante o verão, que é tão curto. Ainda bem que eu tenho a minha outra bicicleta e essa eu já estou utilizando, então eu não vou perder o verão por causa disso. Mas enfim, frustrações, erros, acertos, faz parte da vida da gente. Mas enfim, esse aqui vai ser mais ou menos o resultado final. Essa coisa meio esquisitona, mas talvez na hora que ajustar o ângulo e tudo, vai ficar ok. Veremos, talvez eu ainda faça um vídeo mais no futuro mostrando como que ela ficou finalmente, quem sabe até se eu arranjar um jeito de colocar uma câmera aqui e dar uma voltinha e filmar a volta, né? Mas enfim, é isso, esse foi o resultado final. Valeu, poxa, aprendi bastante, coloquei umas ideias em prática e não pode deixar isso aí, deixar a gente para baixo não. Frustração existe, é como tudo na vida, tem os erros e os acertos, a frustração é que não pode determinar como é que a gente segue em frente. Obrigado pela paciência e por acompanhar até aqui. Tem história ainda aqui com essa bicicleta, mas no tempo certo vocês vão ficar sabendo. Tchau!